A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo esse vídeo. Eu vou fazer uma leitura, creio que pouco pregada no meio evangélico, pelo menos pelos meus anos. Eu raramente vi alguém pregar isso. Melhor dizendo, eu nunca vi ninguém pregar, a não ser eu. Mas a palavra do Senhor é toda ela para ser pregada, e não somente aquilo que é belo aos nossos olhos. E aqui no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 29, começa a retratar o fim da vida de um homem muito conceituado, muito falado nos cultos, mas pouco falado sobre os seus filhos. Aqui fala de Gideão, quando ele morre, e fala aí dos seus filhos, e diz assim, Juízes 8, 29, os filhos de Gideão: Jerebual, filho de Joás, foi e habitou em sua casa, e teve Gideão 70 filhos, que saíram de sua coxa, porque teve muitas mulheres, e a sua concubina, que estava em Siquém, também deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Abimeleque. E Gideão, filho de Joás, faleceu em boa velhice, e o sepultaram no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezeritas. O 33 fala da apostasia. Nós, como pais, ou aqueles futuros pais, esperamos que demos um bom testemunho de nossa vida para que os nossos filhos possam também dar bom testemunho de suas vidas e alegrar aos nossos olhos. Mas uma coisa é certa, a índole de cada um não muda por causa do pai, e nem por causa da mãe, nem por causa dos irmãos. Tem aqueles que têm índole boa e tem aqueles que não têm. Tem aqueles que precisam descer a casa do oleiro e ser quebrado, ser amassado, ser purificado, ser transformado, ser feito um vaso novo, voltar a trincar, voltar a quebrar e voltar para a casa do oleiro e deixar o oleiro, que é o nosso Deus, nos moldar, nos purificar e nos transformar. E tem uns que nem isso conseguem e acabam se perdendo para Satanás. E olha só o que começa a ser falado do versículo 33 e depois capítulo 9 em diante. E aconteceu que, falecendo Gideão, os filhos de Israel voltaram e se prostituíram após os Balaíns, e puseram por Deus minúsculo, Baal Berite, e não se lembraram os filhos de Israel do Senhor seu Deus. Deus poderoso, Deus do céu e Deus da terra, que os tinha libertado de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de misericórdia com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele havia feito a Israel. Aí vamos dar entrada aqui no capítulo 9. Abimeleque. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou com eles e com toda a família da casa do pai de sua mãe, dizendo: eu vos peço que faleis aos ouvidos de todos os moradores de Siquém. O que para vós é melhor? Que governem sobre vós 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, ou que governe sobre vós um homem só? Deveis vos lembrar de que eu sou vosso e carne vossa. Por quê? Por causa que a mãe dele era dessa linhagem aonde que não buscavam ao Senhor, aonde não tinha conhecimento. Então ele queria o quê? Ele queria ser o rei, ele queria ser o poderoso, o que iria governar toda aquela terra. E ele faz o quê? Vamos dizer nos dias de hoje, ele faz como a política. Vai buscando aqui, buscando ali, oferecendo algo. Hoje na política é o dinheiro, oferecendo algo que agrada aos olhos e aos bolsos para ter poder. E aí é o erro da humanidade. É aonde que deixa Deus de lado e acaba se dando ao luxo de crer que estão tomando a atitude certa, de que estão fazendo aquilo que é o correto. E falaram acerca dele os irmãos de sua mãe perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém.
todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a favor de Abimeleque, porque diziam: é nosso irmão. Eles deram 70 ciclos de prata do templo de Baal-Berite, dinheiro de Satanás, com as quais Abimeleque alugou alguns homens ociosos e vagabundos que o seguiram. E vindo à casa de seu pai em Ofra, matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Mas ficou Jotão, o filho menor de Jerubaal, que se escondeu. E reunidos todos os cidadãos de Siquém, com toda a casa de Milo, foram e escolheram Abimeleque como rei, perto da planície do pilar que está em Siquém. Jotão, versículo 7. E como disseram isso a Jotão, ele foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantando a sua voz, clamou e lhes disse: ouve-me, homens de Siquém, que Deus vos ouvirá a voz. Uma vez foram as árvores, prestem atenção nisso, hein? Uma vez foram as árvores escolher rei para si, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Mas a oliveira respondeu: não deixarei os meus manjares com os quais, por minha causa, Deus e os homens são honrados, para ir ser grande sobre as árvores. E disseram as árvores à figueira: vem tu, e reina sobre nós. E respondeu a figueira: não deixarei a minha doçura e o meu bom fruto para ir ser grande sobre as árvores. E disseram então as árvores à videira: vem tu, pois, e reina sobre nós. E a videira lhe respondeu: não deixarei o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir ser grande sobre as árvores. E disseram então todas as árvores e ao pinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se na verdade me escolheis, olha só, hein? E o espinheiro respondeu às árvores: se na verdade me escolheis para ser rei sobre vós, vinde então, estais seguro debaixo da minha sombra. E se não, fogo saia do espinheiro que devore os cedros do Líbano. Irmãos, a má escolha de colocar alguém para cuidar daquilo que é nosso, daquilo que nosso Deus nos deu, é o que traz a ruína. É a falta de sabedoria, de discernimento, que vem destruindo lares, vem destruindo igrejas dirigidas por falsos mestres, vem quebrando empresas, destruindo cidades, estados e países com falsos governadores, com ambições trazidas por Satanás em seu coração. Nós temos que saber o que estamos buscando e a quem estamos entregando, para que depois não venhamos a padecer, a sofrer e muitas das vezes a morrer e a fazer com que os que estão ao nosso lado venham a perecer junto de nós. Porque quando o mais forte, cai, os mais fracos vão cair junto. E muito tem acontecido isso nos dias de hoje, mas poucos têm lido as palavras de correção e obediência. Podemos até buscar um milagre, mas um milagre sem arrependimento, sem conserto, sem libertação e transformação, ele não vem da parte de Deus. Ele pode vir um milagre falso da parte de Satanás, porque Satanás ele faz também milagres e prodígios, se passando por luz, mas essa luz aí já se apagou há muito tempo. E os crentes estão confundindo de onde está vindo aquilo que se vê como bênção. Aqui, ó, a alegoria de Jotão era tanto como uma parábola como uma profecia. Teve um cumprimento imediato, porque os homens de Siquém tinham eleito um espinheiro para os governar, e a destruição mútua seria o resultado. Mas essa alegoria tinha um significado mais amplo. Nas Sagradas Escrituras, Israel é representada por uma figueira, uma oliveira e uma videira. Estas simbolizam respectivamente a bênção nacional, a bênção da aliança, a bênção espiritual. O espinheiro prefigura o anticristo vindouro. No futuro dia escuro da rebelião de Israel,
ela se desviará de toda a plenitude divina e porá sua confiança no governo do anticristo, e a destruição mútua será resultado. Versículo 16 agora. E agora, pois, se com verdade e com integridade procedestes em fazer rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e sua casa, e se com ele pagastes conforme a obra das tuas mãos, porque meu pai lutou por vós e desprezou a sua vida para vos livrar da mão dos midianitas, e vós, porém, vos levantastes hoje contra a casa de meu pai, e matastes os seus filhos, 70 varões, sobre uma pedra, e pusestes por rei sobre os de Siquém Abimeleque, filho de sua criada, porque é vosso irmão? E se com verdade e com integridade usastes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e ele alegre-se convosco. Mas se não, fogo saia de Abimeleque, que consuma os moradores de Siquém e a casa de Milo, e dos moradores de Siquém a casa de Milo saia fogo que consuma Abimeleque. E partiu Jotão, e fugindo se foi para Beer, e ali esteve por causa de Abimeleque, seu irmão. A revolta. Olha só, aí começa a falar do que? Da revolta. Aqui, Jotão, ele não somente profetizou, como Deus usou a boca dele e fez acontecer. Versículo 22, aqui o tema revolta fala: E depois que Abimeleque dominou sobre Israel por 3 anos, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os de Siquém se levantaram contra Abimeleque, para que a violência cometida contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue deles viesse a cair sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os homens de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E puseram os moradores de Siquém armadores de emboscadas nos cumes dos montes, os quais assaltavam todos os que junto a eles passavam pelo caminho. E a respeito disso foi dado aviso a Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e passaram a Siquém, e os moradores de Siquém confiaram nele. E saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e festejaram com alegria, e entrando no templo de seus deuses, comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. O espírito maligno estava operando aqui, fazendo o que Deus o tinha destinado a fazer. E Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque? Quem é Siquém, para que nós o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu assistente? Sirvamos aos homens de Amor, pai de Siquém. Porém, que motivos teríamos para servi-los? Se fosse este povo entregue na minha mão, eu lançaria fora Abimeleque e diria a Abimeleque: aumenta os teus esquadrões e saia. Gaal envia uma provocação a Abimeleque para que este saia e lute com ele. O complô, versículo 30. E Zebu, assistente da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu-se a sua ira. E enviou sagazmente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, o filho de Ebed, e seus irmãos chegaram a Siquém, e eis que se revoltam e fortificam toda a cidade contra ti. Levanta-te, pois, agora de noite, e tu e o povo que está contigo, e põe emboscadas no campo. E pela manhã, ao sair do sol, tu te levantarás e atacarás a cidade, e ele e o povo que está com ele sairão contra ti. E tu farás com ele conforme puderes. Levantando-se, pois, de noite, Abimeleque e todo o povo que com ele estava, puseram emboscadas contra Siquém com 4 companhias. E Gaal, filho de Ebed, saiu e ficou à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele estava levantaram-se da emboscada. Abimeleque, 36. E vendo Gaal o povo, disse a Zebu: Eis que o povo que desce dos cumes dos montes, e Zebu, que respondeu: As sombras dos montes e parecem homens. Mas Gaal voltou a falar e disse: Eis ali um povo que desce pelo meio da terra, e um esquadrão vem do caminho da campina de Meonemim.
E Zebul lhe respondeu: onde, pois, está a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que a sirvamos? Não é este o povo que desprezastes? Sai, pois, agora, e lute contra ele. E Gaal saiu diante do Siquém e lutou contra Abimeleque. Mas o perseguiu Abimeleque, diante do qual ele fugiu. E caíram muitos feridos até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul lançou fora Gaal e os seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E aconteceu que no seguinte dia, o povo saiu ao campo e foi dado aviso a Abimeleque, o qual, tomando o povo, repartiu em 3 companhias e pôs emboscadas no campo. E olhando, eis que o povo saia da cidade, e se levantou contra ele e o feriu. Pois Abimeleque e o esquadrão que estava com ele atacaram com ímpeto, e pararam à entrada da porta da cidade. E as 2 campanhas atacaram todos os que estavam no campo e os feriram. E depois de Abimeleque combater a cidade por todo aquele dia, tomou-a e matou o povo que nela estava, e assolou a cidade e semeou de sal. E quando ouviram isto, todos os que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Deus Berite. E foi dito a Abimeleque: todos os da torre de Siquém estavam reunidos. Então subiu Abimeleque ao monte Salmão, ele e todas as pessoas que com ele estavam, e tomou Abimeleque um machado em sua mão, e cortou um ramo das árvores, e levantando, colocou sobre os seus ombros, dizendo ao povo que estava com ele: o que vistes que eu faço, façais vós rapidamente como eu. E assim fez todo o povo, cortou também cada um seu ramo e seguiu Abimeleque, e puseram os ramos junto à fortaleza, e com os ramos atearam fogo à fortaleza com os que nela estavam, de maneira que morreram todos os da torre de Siquém, uns 1000 homens e mulheres. Esse é o trabalhar de Satanás, é implantar alguém com palavras doces ao ouvido daquele que almeja algo, enganar o que foi dominado primeiramente por Satanás, desviando do caminho do Senhor, e enganar aqueles que pensam que vão receber bênçãos, mas no tempo certo o Senhor justifica os justos e abate os injustos. Olha só, ele matou aqui uns 1000 homens e mulheres. E a morte de Abimeleque, porque não vai ficar impune aquele que não é justo. Raramente aquele que está caído vai ter forças para se levantar. Precisa de se entregar totalmente ao Senhor para que a sua misericórdia vos alcance. 50. Depois Abimeleque se foi para Tebes e pôs cerco a Tebes e tomou. E no meio daquela cidade havia uma torre forte, para a qual se retiraram todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade. E fechando atrás de si as portas, subiram ao eirado alto da torre. E veio Abimeleque à torre, e combatendo-a chegou até a porta da torre para lhe atear fogo. Mas uma mulher lançou abaixo um pedaço de uma roda de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. E logo chamou ele o seu escudeiro, e lhe disse: tira a tua espada e me mata, para que não venha a dizer de mim: uma mulher o matou. E o seu escudeiro o atravessou, e ele morreu. E quando os israelitas viram morto Abimeleque, foram-se cada um para a sua casa. E assim sobre Abimeleque Deus fez tornar o mal que ele tinha feito contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. E também todo o mal dos homens de Siquém Deus fez tornar sobre a sua cabeça, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Assim vemos o estado de ruína ao qual Israel tinha caído, e tudo devido ao pecado. Nós temos 2 escolhas: buscar as coisas fáceis que derivam do pecado, ou caminhar com Jesus Cristo lutando contra as hóstias e as ciladas de Satanás, mas sabendo que ele é poderoso e já venceu Satanás e vai nos dar a vitória para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a todos.
buscando sempre nas Sagradas Escrituras aquilo que o Senhor tem para nos entregar, nos libertando de Satanás, do pecado, dos vícios, de tudo aquilo que não presta e nos trazendo através do agir do Espírito Santo para junto de Ti. Um forte abraço e até o próximo vídeo.